Bendito seja o Eterno, louvado seja o Eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó, por nos dar a graça e o direito de deleitar-se na Torá. Nesse momento, já estamos nos preparando para o Shiur, das quarta-feira, e você é o nosso convidado especial. Tome posse para o motivo. O irmão Wilson, aqui da cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo, já desde já. Deixa aquele abraço para a cidade do Rio de Janeiro, ali São Gonçalo, o Roche e toda a sinagoga. Também deixo o Roche Carlos, também deixo um abraço para os meus irmãos da Brite Holanda, sinagoga Brite Holanda, de Joinville, São Paulo, que é no Retiro, também no Rio, e que juntos possamos estar mergulhando na Torá. Vamos então fazer a nossa refilar, a nossa oração. Baruch Hashem Adonai Me'alerolam. Bendito seja o Deus, o eterno nosso Deus, Rei do Universo, que devolveu nossas almas nesta manhã, dando-nos a graça e o direito do caminhar. Senhor, de entrar e sair. Bendito seja o teu nome santo e poderoso, pelo teu amor e tua vontade temos alcançado. Bendito seja o teu nome santo, pois as portas, meu Pai amado, meu conhecimento estão abertas nessa hora. E que nesse momento, Papai Celestial, validamos na tua presença, peço humildemente com primor, não pelos nossos méritos, pois somos errantes pecadores, mas pelo mérito de Abraão, de Isaac, Jacó, pelos méritos de Yeshua HaMashiach, pelos méritos do Mashiach. Pedimos a direção do Ruach HaKodesh, rogamos a direção do Ruach HaKodesh, que tome assim a direção desse Shiur, que toca no nosso coração, na nossa Neshama, que nos ajude a compreender o que o Eterno quer conosco. Traga luz, Senhor, acende hoje a Torá em nosso coração, acende hoje, Senhor, para amar as bênçãos em nosso coração. Não só com o convite, mas nos ensina a praticar, amar, viver, andar. Dê-nos a graça, a oportunidade de compreender o teu querer em nossas vidas. Já te rendemos graças, toda hora amar, não ter errar. Sim, porque tirar dos nossos pés de um horrendo lodo, Pai, e firmou sobre uma rocha. Louvado seja o teu nome santo, Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe. Bem? Tome seu assento, por favor. Então nós vamos estar dando início ao nosso Shiur de hoje, a Parashá Korá. Você vai abrir aí a sua Bíblia, a sua Torá, o livro de Números 16. Tá? Você que está em casa, Laratov, seja bem-vindo. Tem Bíblia aí, tá? Abra a sua Bíblia. Eu agradeço ao Pai Eterno, quer que você tenha muita paciência, porque essa Parashá é de grande valia. Depois da Parashá, entraremos com o nosso tema sobre o nariz, onde vamos estar aprendendo qual a conexão do nariz com o Mishkan, com o tabernáculo, que será uma aula maravilhosa. Obrigado, Baruch Hashem. Vamos lá então, queridos. Todos encontraram, abriram? Corá, filho de Itzá, filho de Levi, junto com Datã e Abirão, filho de Eliabe, junto de Or, filho de Pelé. Da tribo de Ruben, levantaram contra Moshe com mais de 250 homens ilustres da congregação, filho de Israel. Uniram-se contra Moisés, Arão e disseram: basta, olha o pecado de Corá, basta, chega. Toda a congregação é composta de santo. Onde se encontra Deus? Porque vós colocais acima da congregação de Deus. Essa foi a posição de Corá contra o ministério divino de Moshe. Moisés ouviu e caiu com o seu rosto em terra. E o que Moisés fez? Falou para Corá e a sua congregação: de manhã, Deus irá fazer conhecer que lhe pertence e é santo. Aproximando-se,
de si. Fazer o seguinte: pegar esse incensário e pôr nele fogo e o incenso diante de Deus, e o homem a quem Deus escolher para si será santo. Basta-vos, filho de Levi. Moisés disse a Corá: ouve, por favor, filho de Levi. Por acaso é pouco para vós que Deus de Israel vos tenha separado o restante da congregação para aproximar-vos dele, a fim de executar o serviço do tabernáculo e ficar diante da congregação servi-lo? Com tudo isto, ainda queres o sacerdócio? Estás contra Deus, Arão, porque vos queixais contra eles. Está certo aí, a leitura? Está certo a leitura, pessoal? Tá? É que eu estou lendo na Torá. Na Torá não tem versículo direto, leitura. Nenhuma terra que emana leite e mel nos deste campos de vinho. Está certo aí? Que versículo é, gente, por favor? Que versículo é? Perderam também? Versículo 14. Versículo 16. Com tudo isso, eu vou repetir aquele por favor, sem problema. Vamos lá. Com tudo isso, ainda queres sacerdócio? Moisés perguntou ao filho de Levi: estás contra Deus, Arão, porque vos queixais contra ele? E Moisés mandou chamar Datã, Abirão, e disseram: não subiremos. Aqui já se demonstra a rebelião de Datã e Abirão. E eles disseram: não subiremos. Acha pouco fazer subir de uma terra que emana leite e mel para nos matar no deserto? Ainda querem nos dominar? E continuaram: nem há uma terra que emana leite e mel nos procede, nem os 10 campos de vinha de herança. Por acaso pensais em arrancar os olhos desses homens? Não subiremos. A rebelião de Datã. Moisés irou-se. Tudo bem aí? Moisés irou-se muito e disse a Deus: não atentai para a oferta deles. Que oração, hein? Nem um só asno tomai deles, nem fiz mal algum deles. E Moisés disse a Corá: ponde-vos diante de Deus, tu e toda a congregação, amanhã, junto com Arão, e tomai cada um o seu incensário, poreis nele o incenso, e farei chegar diante de Deus 250 incensários, e mais o teu e o de Arão. E cada um pega o seu incensário e pôs nele o incenso, e se colocou diante da entrada da reunião, ao lado de Moisés e Arão. E Corá colocou toda a congregação contra Moisés e Arão. Que situação, hein? Que situação. E a glória de Deus apareceu a toda a congregação. E Deus disse a Moisés e Arão: separai-vos do meio dessa congregação, e eu vos sumirei em um instante. Atiraram-se sobre seus rostos e disseram: ó Deus, Espírito de toda criatura, se o homem pecar, ficará indignado contra toda a congregação? Que oração sabida, né? Moisés perguntou: Senhor, se um pecar, o Senhor mata todos? Aí Deus falou o seguinte: e Deus disse a Moisés: fala para a congregação, afastai-vos dos arredores do tabernáculo, de Corá, Datã e Abirão. E Moisés levantou-se e foi ter com Datã e Abirão, seguindo os anciãos de Israel. Falou a congregação: retirai-vos imediatamente de perto das tendas desses homens maus, e não toquei em nada que lhe pertence, para que não sejais castigados pelo pecado deles. Tudo bem, gente? Tudo bem? Vamos lá. Retirando-se dos arredores do tabernáculo, Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram em entrada da sua tenda com suas esposas e seus filhos. Olha aonde a malignidade desses homens alcançou. Imaginou?
Aqui eu vejo o perigo de nós líderes, de nós pastores, quando erramos, atingiu a família. E Moisés disse: por isso sabereis que Deus me enviou para fazer todas essas ações, e que eu não a tenho feito sozinho. E se eles morrerem, como morrem todos os homens, então não é o nome Deus que me enviou. Na minha Bíblia está marcado o nome, tá? O nome de Deus, o nome que enviou. Porém, se Deus fizer algo inédito, e a terra se abrir e tragar esses homens, contudo lhe pertence, e eles descerem vivos ao abismo, saberei que eles irritaram a Deus. E ao capaz de Moisés de falar essas coisas, a terra fendeu-se debaixo deles e tragou junto com a sua casa, com todos os homens de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivo ao abismo, um nível. Segundo nível, a terra cobriu. Terceiro nível, desapareceram do meio da congregação. Amém? Eu fiz essa leitura para os irmãos compreenderem melhor e trarei aqui dentro do nosso estudo sobre esta palavra. O que a Paraxá Corá, a de número 38, ela vai tratar? Essa Paraxá ela vai tratar sobre a rebelião de Corá, Datã, Abiram. Ela vai tratar sobre o incensário, tá? A morte de 250 pessoas. Vai tratar sobre o temor, a queixa, a epidemia mortal. Vai tratar sobre a vara de Arão, o teste do cajado. O temor do santuário, os deveres do Coanim. Porém, nós vamos abordar apenas um assunto, que é a rebelião, tá? E a atitude de Moisés concernente à morte. Porque quando nós olhamos para os olhos literais, com os olhos simples, como pode um líder orar e pedir que Deus mate tanta gente, não é isso? Então você vai entender hoje sobre a palavra midá. Fala comigo, midá. Midá. Então, a palavra midá no hebraico, ela significa traço de caráter, que também significa medida. Então você vai aprender sobre medida de um traço de caráter. Dentro dessa paraxá, vamos ter essa lição e vai abrir o nosso entendimento. Então vamos lá, irmão. A primeira, a historinha. Tu gosta, né? Então vamos participar de uma historinha que é muito maravilhosa. A nossa história de hoje fala de um garoto chamado Shaul. Esse garoto era muito amável, porém temperamento muito alto. Ele era um dos melhores alunos da escola, mas porém, quando alguém me ajeitava, ele ficava enfurecido, ou seja, não tinha um autocontrole. E por sua vez foi a um restaurante com o seu pai, um judeu, lógico. E ao chegar lá, o pai pede um café. E o menino, para se pôr como reverenciar o seu pai, que é um adulto normal, se levanta da mesa e vai até o balcão pegar as xícaras de café. As xícaras de café. As xícaras de café. E quando ele pega aquelas xícaras de café, que vem para cá devagarinho, passa o menino correndo, né? E toma nele e derruba. E o pai falou, derramou o café. Mas não fui eu, pai. O senhor viu que não fui eu. O menino que tomou em mim. O pai falou assim, o pai falou para ele, resposta errada. Falou, pai, eu não entendi. O pai falou assim, se tivesse chá dentro da xícara, você derramado chá. O menino também não entendeu de novo. O que ele quis dizer com isso? Ele viu o menino roxo, vermelhão, querendo agir. Aí ele falou assim, filho, o pai vai te dar, vai te ensinar uma lição. Uma lição de vida que você tem que entender. Dentro da xícara é o que você vai derramar quando alguém trombar em você. Nós somos uma xícara. E o que é que está dentro da gente? Então, da mesma forma, quando a vida nos sacode, nós derramamos. Mas o que temos dentro de nós?
o que temos dentro de nós. A pessoa pode andar pela vista, fingindo que a sua xícara é cheia de virtude, sim ou não? Sim. Quem entendeu aí já com o fio da meada? Lá no resto. Cheia de virtude. Mas quando a vida nos empurra, toma as fatalidades, derramamos o que de verdade de dentro de nós? Então devemos sempre perguntar a nós mesmos: o que há na minha xícara? Pergunta para você agora aí: o que há na minha xícara? Se estava assistindo, o que há dentro da sua xícara? Só vai conhecer quando alguém tomar em você e sair para fora. Café ou chá? Quem entendeu? Amém. Então devemos sempre perguntar a nós: o que há dentro de nós? Quando a vida apresenta dificuldade, o que é que eu derramo? O que é que você faz? Alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade, ou raiva, amargura, ou palavra dura? A escolha é sua. A lição é essa, dessa paraxá. O que é que quando alguém me irrita, o que é que sai de mim? Eu consigo olhar e perdoar e amar aquela pessoa, ou eu manifesto a raiva na hora, morre dentro de mim? Não tem chá, mas tem café. Quem entendeu? Bem, trabalhe para encher a sua xícara com gratidão, perdão, alegria, palavras positivas, generosidade e amor pelos outros. Você é responsável pelo que vai estar na sua xícara. Quem entendeu? Você é responsável pelo que vai estar na sua xícara. Esteja preparado, pois a vida sacode e às vezes o sacode é forte. Quem entendeu? Bem, nessa semana que descreve um dos acontecimentos, agora vamos entrar para o nosso paraxá, é de tristeza da história do povo judeu no deserto, Corá. O homem da tribo de Levi iniciou uma rebelião contra o seu primo Moshe e Moisés. Junto com os outros líderes, ele conseguiu agregar 250 pessoas. Pode imaginar isso? A semente da malignidade corrompendo as mentes. Então vamos lá então. Além de influenciar o coração de uma grande quantidade de pessoas, que começou a questionar a veracidade da escolha divina de Moshe e a sua profecia. Ou seja, quando nós estamos em uma congregação e a liderança é questionada, é perigoso isso aí. Não fica perto de quem questiona a liderança do seu líder. Amém ou não amém? Amém. Baruch Hashem? Baruch Hashem? Isso é muito sério. Bem, apesar de ter sido insultado publicamente com deboche, Moshe demonstrou sua enorme humildade ao manter-se tranquilo e tentar buscar a paz. Ele falou o seguinte: amanhã nós conversamos. Olha o espírito do líder, sendo afrontado, sendo desafiado, ele falou que amanhã nós conversamos. Ele esperou que Corá se arrependesse naquela noite. Que Corá volta atrás. Amanhã a gente conversa. Que isso é líder, né? O líder sabe. Amanhã a gente resolve. Dando àquela pessoa a chance de se redimir. Mas ele não se redimiu e continuou. Então vamos lá. Ele tentou adiar a rebelião na esperança que uma noite de sono tranquilizaria um pouco os rebeldes. Tentou conversar com Datã, Avirã e outros dois líderes da rebelião, mas foi em vão, pois eles continuavam amaldiçoando publicamente. É difícil. Eu passei por isso. Tu lembra, Tainá? Igualzinho. Quando eu estava estudando, eu passei por isso. Porém, o que chama a atenção foi a mudança de atitude de Moshe. Esse é o foco. Hoje, depois dessa paraxá, você vai entender o que causou a palavra que Moshe lançou acerca da terra abrir e consumir aqueles rebeldes.
Então vamos continuar. Após as diversas tentativas de paz, ele fez um pedido para Deus. Ele fez um pedido para Deus diante de todo o povo. Com isso vocês saberão que Deus me enviou. E se estes homens morrerem, com todos os homens morrerem, então Deus não me viu. Mas se Deus quiser uma criação na terra abrir a boca e os engolir tudo que é deles, eles descerão vivos à sepultura, e vocês saberão que estes homens provocaram a ira de Deus. Está no livro de Bamidbar, seu capítulo 16, verso 28, que acabamos de ler. Em outras palavras, Moshe pediu para que Deus matasse os líderes da rebelião com uma morte não natural. E logo depois de Moshe ter pronunciado essas palavras, abriu-se a boca da terra que engoliu Corá, Datã, Abirão, junto com todos os seus famílias e pertences. À primeira vista dessa atitude de Moshe, parece ser tão cruel. Moshe sempre foi extremamente misericordioso com o povo, sempre que necessário, implorava para que os judeus fossem salvos de duro decreto divino, colocando até mesmo a sua própria vida em jogo. Lembra disso aí? Senhor, risque meu nome no livro da vida. Ele demonstrou um equilíbrio muito forte. Quem entendeu? Então, por isso que na lousa está assim: me dá traço de caráter, tá? Que é medida. E o nosso traço de caráter é comparado ao sal. Está vendo ali? Eu vou falar aqui, depois eu continuo a nossa leitura. Você vai fazer o feijão. Você põe muito sal, pouco sal ou na medida? Na medida. O que quer dizer isso? O nosso caráter, paciência, longanimidade, tá? Misericórdia, as vontades que nós temos, a paciência que nós temos, também tem que ter a mesma medida. Quem entendeu? Para o Hashem? Além disso, a autoridade de Moshe já havia sido desafiada antes. Ele nunca tinha tomado uma atitude tão drástica, porque em relação a Corá, os seus seguidores de Moshe agiam dessa maneira. Ou seja, até Corá, nós não vimos ele usando de uma palavra tão terrivelmente falando, mesmo como sendo rebelde. Mas por que ele usou com a família de Corá? Vamos aprender agora, Baruch Hashem? Os nossos sábios, eles nos explicam que a palavra traço de caráter em hebraico é o quê? Como é que é? Traço de caráter é o quê? A palavra traço de caráter é o quê em hebraico? É o quê? Vida. É o quê? Vida. Vocês estão dormindo? Quem está comigo aqui? Fala Baruch Hashem. Quem está comigo aqui? Baruch Hashem. Deixa eu pegar de novo, jogar água, hein? Fica ligado comigo, irmão. Obrigado. Traço de caráter significa o quê? Vida. E qual língua? E qual idioma? Judaico. Maravilha. Então, traço de caráter significa me dá em hebraico. Também significa medida. Então vamos lá. Mas qual é a conexão entre traço de caráter e a medida? Qual é a conexão? Vamos aprender? Bem, o nosso traço de caráter são como sal. Colocamos sal na comida para ressaltar, sim ou não? Sim. Bem, o seu sabor para implementar e saborear a comida. Porém, o sal precisa estar na medida, sim ou não? Sim. Na medida, sim ou não? Sim. O que aprendemos com essa paraxá? Você está sendo paciente com o rebelde. Se a nossa vontade for ao extremo, nós estamos errados. Quem entendeu? Amém. Baruch Hashem. Eu estou falando para ele, para de coisas erradas. Obreiro, você é homem de Deus, para de coisas erradas. Ele entra aqui e sai aqui. Chegou uma hora que eu tenho que ser mais com ele, mas severo. Não posso apenas agir com esse caráter de bondade. Quem entendeu? Amém. O sal precisa estar na medida certa. Se a pessoa colocar sal demais, estraga o gosto da comida. Se a pessoa colocar pouco sal, a comida ficará sem gosto. Os nossos traços de caráter são como sal. Baruch Hashem. Deus nos criou com muitas forças.
nos criou com grandes traços, irmão. Só que pode ser usado tudo na área espiritual. Com medida. Quem entendeu? Com medida. Então vamos lá. Porém, da mesma forma que o sal deve ser utilizado na medida certa, para que realce o sabor da comida, os traços do caráter também, precisa ser usado na medida. Isso significa que até mesmo os melhores traços de caráter, como bondade, altruísmo, humildade, apesar de serem predominantes bons, também devem ser usados com sabedoria. Tudo deve ser feito com equilíbrio para que mesmo bons traços de caráter não resultem em efeito negativo. Eu fiz errado, o pastor sabia, ele nunca falou nada. O meu excesso de bondade, você achou que eu cooperei com o seu erro, mas não cooperei com o seu erro. Quem entendeu? Amém, irmãos? O pastor não falou nada. Opa, o pastor fala todo dia. O seu líder fala todo dia. Mas você foi porque você quis. Então, quem entendeu aí? Por exemplo, ser bondoso com a pessoa que são perversa é como diz o ditado: quem populou condena as ovelhas à morte. Que ditado, hein? Que ditado. Eu fico viajando, como diz o outro. Viu? Quando você tiver uma congregação e você chamar uma pessoa a atenção e ela manifestar um caráter de louco, você chama ela de canto e já fala: a situação aqui funciona assim. Tá, você quer com a gente? Você não dá? Por favor, corte logo esse mal. Quem entendeu? Barulho Hashem. Ou ser humilde em um momento em que precisamos defender nossas ideias diante de pessoas que estão pregando mentira. É a nossa situação atual, tá? Como ocorreu no episódio dos espias, a humildade de Yoshua, ou seja, Moisés manda 12 homens espiar a terra, e Yoshua, humilde, os 10 homens maldizendo a terra. Olha bem, maldizendo a terra, não tomando posse da profecia, roubando a fé dos demais, de toda a congregação. E Yoshua, por ter humildade, você voltou a falar: é verdade, Moisés, mas era humildade demais. Não podemos ser assim. Quem entendeu? Quase fez o mal influenciar os perversos, espias que falaram mal da terra de Israel. É como hoje, nós estamos aqui no nosso Senhor e aguardando a grande resposta de Deus para um trabalho melhor. Para o Hashem? É óbvio que vai chegar para mim, pastor, e vai dizer: pastor, parar com isso, não vai dar certo, Deus não é de negócio. Mas aí vou chegar para ele aqui, não foi, pastor José? Fala para ele: pastor Luiz está com essas ideias de hebraico? Para que isso? O que é isso, irmão? O espírito de Corá, Tatã e Avirão. Baruch Hashem, que Deus nos guarde, amém, irmão? Este conceito espiritual também pode ser exagerado nos nossos patriarcas. Por exemplo, Abraão, ele representa a misericórdia, ele representa a bondade, o nível da bondade com o próximo. Abraão representa. Porém, ele foi ao extremo do seu caráter de bondade, além do limite ideal. Por isso teve um filho sadik, justo, chamado Isaac ou Isaac, e um filho perverso chamado Ismael. Já Isaac representa o temor. Pega essa aí. Abraão, misericórdia. Isaac representa o temor. Mas ele também foi extremo, e por isso teve um filho sadik, justo, chamado Jacó, e o outro filho perverso chamado Esaú, que é Jacó. E Jacó representa a Torá, o manual de instrução
instrução que nos ensina a medida correta e o equilíbrio necessário para todos os nossos traços de caráter. Por isso ele teve 12 filhos sadiquinhos. Justo. Amém? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Moisés sempre foi uma pessoa extremamente piedosa, humilde, sempre baixando a cabeça, buscando paz. Porém, na rebelião de Corá, Moisés percebeu que não era o momento de ser misericordioso e de baixar a cabeça. Este comportamento nós temos dificuldade de se colocar, sabia? Eu tenho. Então, apesar que depois que o Eterno me alcançou de forma mais profunda, hoje eu falo. Hoje eu falo, amigão, não dá para nós dar junto, não, amigão. Vai com Deus, filho. Tem mais coisa aí, pode ir. Hoje eu falo um pouco mais, antigamente ficava com medo, ele ficava com medo da pessoa sair e ir para o mundo, e eu pagar preço. Me ensinaram isso. E não consegue pagar preço com o rebelde? Olha, gostou, né? Repete mais. Que poupa o lobo com Deus nas ovelhas. Baruch Hashem? Então vamos lá, irmão. Então continuamos aqui, né? Para explicar essa reação de Moisés, você vai entender essa parte. Os sábios ensinam que ele fez uma analogia entre a atitude de Moisés com o médico. Olha bem, o médico que ao examinar o seu paciente, percebeu uma infecção no pé. E esta se espalhando, e logo tomaria todo o corpo, todo o paciente, levando à morte. O médico tenta de tudo para controlar a infecção. Mas quando percebe que não teve sucesso, então decide amputar o pé do paciente, para que o doente não se espalhe. Olhando para fora, a amputação do pé parece algo muito cruel, correto? É desumano, porém, na realidade é um ato de bondade, pois através disso, a vida dessa pessoa foi salva e perde-se o pé, mas salva a vida da pessoa. Quem entendeu? Amém. O que é que Moisés fez? O que é que Moisés fez? Simplesmente, Moisés viu que a rebelião era uma doença o quê? Espiritual. Se ele conseguiu levantar 250 seguidores para ir contra a liderança dele e ir contra o princípio da Torá, se ele não arranca, não volta essa doença, ele perdia a sua liderança. Ninguém entendeu? Amém. Estava se espalhando do que tinha de ser feito. O povo começou a ter dúvida e alguns chegaram a apoiar as ideias de Corá. Por isso, para salvar o resto do povo, Moisés, com a sua enorme compaixão pelo povo, teve que utilizar medida muito dura. Se mesmo daquele havia visto o milagre, saiu do Egito, a revelação de Deus no Monte Sinai, todos os outros milagres, maravilha que aconteceu no deserto, começaram a ter dúvida da escolha de vida de Moisés. Todo o ensinamento da Torá que ele havia transmitido perderia o seu valor aos olhos do povo. Mesmo que Corá morresse, sempre levantaria alguém para desafiar Moisés e colocar em dúvida a divindade da Torá. Então observe que Moisés se levantou com aquela palavra, presta atenção, porque ele está colocando em dúvida a divindade da Torá. Por que a nossa nação está desse jeito? Por que é que está desse jeito? Se você pegar e começar a estudar, esmiuçar, você vai ver que estão colocando em dúvida, sim, o ensinamento da Torá, sim ou não? Estão criando refúgio, que chama, né? Caminhos novos, ou melhor, becos, né? Que caminhos existe um que é o Mashiach, né? Estão criando corredores. Estão criando corredores e criando gaiolas religiosas. A Torá não é uma gaiola religiosa. Você aprende, conhece, obedece, e o Eterno vem te recompensa pela tua humildade e obediência. Amém? Baruch Hashem? Moisés podia perder
poderia deixar a cabeça diante. Moisés podia baixar a cabeça diante de todo ataque pessoal. Porém, colocar em risco a veracidade da Torá era algo que ele não podia tolerar. Então é assim, todos os alunos que fazem aula, não sei se você aconteceu isso com vocês, mas comigo aconteceu. Eu estou fazendo aula, eu estou estudando. Quando você se depara com determinadas denominação, é ou não é estranho? É estranho, irmão. Não falei que é errado, por favor. Eu falei que é estranho. É estranho porque quando o Eterno criou, entregou a Torá viva ou a Torá escrita, ele falou o quê? Obedece, né? Ata onde? No braço. E põe aonde? Na testa. Eu sei que é no sentido espiritual para nós. Não precisamos usar o terrível, né? O filactério, que é da nossa tradução. Não precisa usar. É só você guardar na mente, no coração. Mas a dificuldade de guardar, sim ou não? Sim. Porque não é do nosso hábito ler o mitzvot, o mandamento e aplicar para nós. E por essa razão, nós ficamos no caminho. Quem entendeu isso? Mas hoje você está entrando para a Torá, para a princípio eterno, para o Hashem. Bem, então Moisés teve que tomar uma decisão muito prática, já está no final, para o Hashem. Bem, o seu pedido era tão correto que Deus imediatamente atendeu. Ele pensou o quê? Eu estou no meio de quantos mil judeus? Levanta 3 líderes, forma um trio. Esse trio consegue juntar uma igreja com 250 pessoas. E estão todos falando a mesma língua, contra a direção da Torá, para ficar assim não. O que ele fez? Vou falar com o papai. Então o texto fala assim: o seu pedido era tão correto que Deus imediatamente atendeu. Os líderes, junto com a sua família, foram engolidos por sua boca da terra, e a terra abriu. Bem, aqui fala assim: completamente fora da natureza, uma prova incontestável da intervenção divina. Somente assim foi possível restabelecer a ordem. Somente assim, só com a intervenção divina foi restabelecida a ordem. Agora a ordem é de Deus ou do homem? De Deus ou do homem? É de Deus. Isso nos ensina algo incrível em relação ao traço de caráter do ser humano. Poderíamos pensar que o único trabalho espiritual necessário é desenvolver o nosso traço de caráter positivo e anular o nosso traço de caráter negativo. Nesta paraxá, aprendemos que o trabalho deve ser ainda mais cuidadoso. Mais o quê? Cuidadoso. Pois mesmo que o traço de caráter positivo deve ser utilizado com sabedoria e equilíbrio. Com sabedoria aí? E a única maneira de alcançar esse equilíbrio é através do estudo da Torá. Do estudo da Torá. E o aconselhamento com os nossos sábios. Somente assim nossos atos serão como sal. Isto é, se for feito na medida certa, dará sabor especial à nossa vida. Para você? O que significa os 3 níveis? Vamos lá? Os 3 níveis. O primeiro nível, desceu ao abismo. Fala, desceu ao abismo. Esse nível significa ele baixou espiritualmente. Todos eles. O segundo nível, irmão, é ser coberto de terra. O que significa? Não é na apostila ainda. Morrer fisicamente. Não estou falando do que aconteceu quando a terra abriu e desceram vivo. Lembra da leitura? Então, primeiro nível, eles perderam a espiritualidade. Segundo nível, morreu fisicamente. E o terceiro nível, que é desaparecer da congregação, não fazer mais parte da congregação, ou não fazer mais parte de Deus. Então aqui é a pregação. Toda vez que nós nos rebelamos contra a vontade de Deus, nós estamos correndo risco de quê? De descer vivo ao abismo, de morrer espiritualmente
e não fazermos mais parte do povo do Eterno. Quem entendeu? Amém. As palmas agora do Eterno, mas eu achei. Recebe? Aprendi com o nosso Rabi Maurício. Recebe? Tudo em ordem? Glória a Deus. Então, querido, agora pega a sua apostila, por favor. Vamos entrar na nossa palavra. Aí? Eu tirei algo dessa lição aí, desceu o nível ao abismo, né? Por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas aí, que elas estão desviadas do caminho de Deus, Exato. jogaram na lama, era o meu pastor que não era isso, era aquilo, É. era ele que estava. Exatamente. Você consegue passar um pouquinho lá o som? O som? Barulho cheio? Barulho cheio. Então, irmãos, maravilha. Eu quero louvar o Darabá. Muito obrigado pela paciência que você teve comigo, da leitura, né? Eu temi muito fazer essa paraxá sentado, né? Porque a gente prega aí há quase 30 anos, em pé, gesticulando, né? Não é verdade? Para você se estar sentado, viu, mano? Para ser prova também não é você. Para ser prova também não é você agora, irmão Nilson. Viu, Nilson? Eu fiquei aqui me segurando para me levantar. A perna queria vir sozinha. Não, velho, fica aí. Eu preciso aprender, lecionar como tem que ser. Amém, amados? Então, barulho cheio. Bem, na página 11, por gentileza, na página 11, você que chegou aí na live, tá? Seja eternamente bem-vindo. Manda esse áudio ao vivo para os irmãos aí, tá? Manda aí o link pessoal. O Kefa, Shalom, Lagatov, não conseguiu falar com você, mas com muito amor e carinho, vou te ligar ainda hoje. O Kefa é de Brasília. Cadê o Balu Hashem? Os estalvintinhos aqui estão maravilhados. O Roche Carlos, nosso amado, que esteve aqui na nossa humilde yeshiva de São Gonçalo. Balu Hashem, Lagatov, um abraço também. Cadê o Balu Hashem, nosso amado? Maravilha? Agora vamos entrarmos no estudo do Senhor sobre sobre o nariz. Bem? Amados, para entendermos sobre o nariz, vamos falar um pouco sobre o olfato, a memória do olfato. Tá? Vamos aprender sobre a memória do olfato. Aí em seguida vamos entender qual é a conexão do nariz com o místico. Meu, isso aqui é tremendo. Irmãos, quando eu estava meditando na Paraxá, depois que eu vim entender por que Moisés usou essa estratégia. Ô Corá, pega os teus servidores aí, e cada um deles pega o incensário. Pega o quê? Incensário. E vem na presença de Deus. Por que ele falou aquilo? Está aqui, ó. O incensário está relacionado ao olfato. E é assim que Deus identifica os seus. Glória a Deus. Quer saber a real? Aquele incenso daqueles rebeldes, nem deles era de Deus. Sabe o que eu aprendi? Como é que está chegando o meu incenso? Eu vou aprender. Diante do altar do Pai. Como é que está chegando? Então essa aula vai ser magnífica. E quisera eu um dia poder compartilhar com muitos amigos a Torá e você ficar mais feliz do que você já é. Vamos lá? Leia a sua apostila comigo. Bem, a molécula de odor sobe a cavidade nasal, onde a célula olfativa são transformadas em pulso elétrico, que são levados até o sistema límbico do cérebro emocional. O sistema límbico é o responsável pelas emoções, sentimento, reação, instintivas e reflexos. Nele também fica registrados os odores e que expiramos, cerca de 10.000 na memória olfativa. O que quer dizer? Quem já sentiu o perfume e lembrou de quando você era criança aí? Para você. Lembra?
Outro dia cheguei na casa da Marielle, com a Selma, e ela veio entregar não sei o que no carro, e veio aquele cheiro de neném, que vai ter bebê, né? Na hora, a minha mente, o olfato, me levou quando meu filho era um bebê. Que está entendendo aí? Então, esse mecanismo do cérebro é que vai nos transportar as memórias através do olfato, como também o odor, o mau cheiro. Nossa, esse cheiro aqui de droga, vai falar assim, me lembra quando eu era doido. Eu queria ver isso aí. Vamos lá, irmão? Continuamos aí. O cérebro sempre registra um odor associado com o momento em que estamos vivendo, lugar, sensação ou pessoa. Correto? Quer lembrar de alguém? Você tem saudade? Lembra do perfume dele? Ou do perfume dela? Isso é automático. Sim ou não? Sim. Vocês gostaram, né? Sim. Vamos lá então. É por isso que aromas, emoções e memória se relacionam entre si. É por isso que aroma, emoções e memória se relacionam entre si. Sim. Quando Moshe pediu para trazer incensário, ele pediu para trazer onde? Na sala, no local de reunião. Ali, quando o aroma chegasse até o Eterno, a esperança deles era que o Eterno recordasse os bons momentos com eles, sim ou não? Sim. Eu estou errado. Mas como estava tudo que eu fiz é sujo. Como estavam todos com a ficha suja, o Eterno não lembrou de bons momentos através daquele incenso. E isso gerou para eles a consequência. Vira sua paz, a tua gentileza. Bem, vamos lá então. Aprendemos aí o que é o aroma e onde ele se estabelece e onde nos leva. Amém? Amém. O olfato do Mashiach. Vamos aprender um pouco sobre o olfato, o aroma do Mashiach. Aí tem uma palavra chamada reia. Está certo aí? Que significa cheirar, sentir, o odor. Na parte figurada, na parte literal, tá? Na parte figurada, ela nos transporta para percepção, aceitar e gostar. Quem entendeu? Amém. Você passa aqui com um cheiro. Nossa, isso me lembra a noite do milho. Quer dizer, me lembrou de um lugar bacana, de um povo amigo, de um momento alegre. Quem entendeu? Amém. Então eu tive uma percepção de aceitação daquele cheiro. Escute bem, que profundo, tá? E eu gostei. Quem entendeu? Amém. E essa palavra tem a mesma raiz da palavra rua. Fala, rua. Rua. Essa palavra quer dizer vento ou espírito. Rua Hakodesh. Fala, Rua Hakodesh. Quer dizer Espírito do Santo. O Espírito do Santo. Quem entendeu aí? Amém. Rua Hakodesh. Então Rua fala de vento, mover, o Espírito. Na sua apostila está um versículo do livro de Isaías, ou Isaías 11:3, que fala assim: Vahá, e seu deleite, significa em seu deleite. Quando a gente lê essa expressão, em seu deleite, se você buscar o dicionário, tem que descobrir o que é o deleite, para que aponta o deleite. O texto fala assim: está o temor de Adonai, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem reprovará segundo o ouvido dos seus. Então, está falando que o eterno Mashiach não vai nos julgar pelo que eu vejo, nem pelo que eu ouço. Sim ou não? Sim. Capita comigo a mensagem aí. Que está falando é Isaías ou não é? Ele não julgará segundo as suas vistas. Então, não pelo que ele me vê. Sim ou não? E também não julgará pelo seu ouvido. Sim ou não? Então, como é que você é julgado? Pergunte aí. Fale mais alto. Como é que vai ser julgado? Pelo cheiro. É o olfato. Isso nos
nos leva aonde nessa aula? Nos leva aonde? Quando eu estou me aproximando do altar para orar, ou no pé da minha cama, como é que está o meu aroma? Como é que está o meu cheiro? A minha lua? Como é que está? Quem entendeu? Manual cheio. Manual cheio? Tenho vontade de chorar, sabe? Tenho vontade de chorar. Que pode nada, eu passo aqui. Então, vimos aí no lado, no sentido literal. Ele falou no literal do seu deleite. Mas quando transporta esse mesmo versículo para o lado figurado, olha onde esse versículo nos leva, irmão. A mesma palavra, Ró, que quer dizer seu deleite. Então agora eu vou ler no literal. Lê comigo embaixo aí. E a sua percepção ou aceitação, está certo aí? Sim. O seu cheiro, sentir odor de alguém. Ou seja, eu passo e o Eterno fala de comigo? No seu deleite. Ele sai cada um de mim. Quem entendeu aí? Amém. Então ele teve aqui comigo uma percepção. Cheguei na sua presença. Quem entendeu? Amém. Se o meu cheiro está top, ele teve aqui comigo uma aceitação. Fale alto, uma aceitação. Viu como é que funciona? Eu passei no seu deleite. Ele teve a percepção que eu cheguei. E quando eu comecei a abrir a boca e liberar o incenso, que é a oração, quem entendeu? Amém. Liberei o incenso, a oração, ele teve uma aceitação. É por isso que nós, na nossa cultura, somos enganados. Porque é mais fácil eu colocar naquele altar uma flor e dizer assim: é a rosa de Shalom, R$100, R$200, é R$500 a rosa de Shalom. Vem, vou entregar a rosa sexta-feira. É mais fácil eu não buscar o deleite, eu não me santificar, eu não conhecer pessoas, não conhecer o mitzvah, não obedecer o mandamento. O pastor vai me dar rosa e eu vou ser percebido no céu. É assim? Me ajuda aí, é assim? Não. Então, irmão, a Torá é isso. O ensinamento é este. Nós aprendemos aqui que o que vai ser percebido é o nosso cheiro. Quem entendeu? Amém. Voltarei à leitura. A sua percepção, o seu cheiro, sentir o odor de alguém. Está no temor de Deus, de Adonai. E não julgará segundo a vista dos seus ouvidos, nem reprovará segundo o ouvido dos seus ouvidos. Está certo aí? Sim. O que aprendeu nessa primeira parte? Que o incensário, nossas orações, tem que ser um cheiro agradável, sim ou não? Sim. Vire a sua página. O Mashiach julgará segundo o olfato, está no Talmud. Bem, aqui temos na Brit Hadashah, fala Brit Hadashah, faz alto mais uma vez. Brit Hadashah, já citei, vou mencionar novamente, que é a aliança renovada. Aliança Renovado. não é Novo Testamento, é aliança renovada, tá? Então você vai pegar por aí, abra a sua escritura sagrada na Brit Hadashah. Brit Hadashah. Gostou, né, meu Deus? Vocês estão ficando muito sabidos, hein, gente? Eu estou desconfiado, hein? Vamos lá, irmão. Então vamos lá. Reconhecerá os atos de uma pessoa pelo cheiro que era. Exato. Agora vamos lá, irmão. Eu professo que eu sou cristão. Estou usando a palavra grego, tá? O grego. Eu professo que eu sou cristão. Eu professo que eu sou pastor. Eu professo que eu sou missionário. Eu professo fora que eu sou. Mas quando passa por mim, eu não exalo esse cheiro. E aí? Está sem cheiro. Quem está entendendo aí? Gente. Eu não tenho como usar o perfume do Roberto Carlos se eu não descobrir a fórmula. Não estou errado. Não. Hã? Não. Roberto Carlos tem um perfume que é da hora. Um dia eu vou chegar. Nossa, vou chegar. Tem que descobrir
sobre muitas, né? Qual é a essência? Sim ou não? Sim. O eterno, você vai ver agora no Brit Hadashah. Tá aí, lê comigo aí. Vocês podem ler, vai. Bem alto. Porque para. No treino, todo mundo vai. 1, 2, 3, vai. Porque para Adonai somos o valor do Matias, entre os que estão sendo salvos, e mesmo para com os que estão perdidos. Para esses últimos, somos eles mortos para nós, mas para eles outros, amor, fragrância, vida e vida. então, o que está falando aqui é o Shaul. Está falando no livro de Coríntios, irmão. Dizendo assim, para Adonai, somos, eles colocou junto, correto? Somos o aroma. Aroma é o quê? Cheiro. De quem? Do Mashiach. Aí eu pergunto, qual é o cheiro dele, irmão? Vamos aprender daqui a pouco. Entre os que estão sendo salvos. Você está observando que ele faz de dois públicos, sim ou não? De dois grupos. Se eu tenho verdadeiramente conhecimento, a Torá, a obediência, a humildade, a postura, o pensamento, a atitude do Mashiach, então eu tenho o cheiro do Mashiach. Sim ou não? Sim. Eu sou um dos salvos, sim ou não? Sim. Eu sou um vivo, sim ou não? Sim. Mas se eu não tenho a postura, o conhecimento, o posicionamento do Mashiach no meu caráter, eu tenho o cheiro do Mashiach. É isso que a Torá nos ensina. O acender da luz, da lâmpada, é isso. Entendeu? Amém. Bem, aí embaixo está assim: o seu julgamento é conforme a lua do Eterno, conforme o Espírito. Aroma é carregado pelo vento. O julgamento é conforme o vento. A gente estamos aqui coberto do vento, a lua. Lua Hakodesh. Amém? Então deixa lá. Eu não posso. Eu me proíbo voltar atrás. Eu me proíbo recuar. Eu quero ir até onde o Lua Hakodesh tem que me levar. Está aqui. Ó. Seu julgamento é conforme a lua. Embaixo. Eis o meu servo a quem sustenho o meu eleito, em quem tenho toda alegria, tenho nele a minha lua. Falando com a Mashiach. Isso aqui é muito sério, irmão. A lua, como é que está mais esse aqui? E o Espírito e a lua do Eterno repousou sobre mim. Qual é o ministério do Lua, do Espírito Santo? E o Hanan falou que é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Exato, está certo, Baruch. Mas se você começar a estudar a Torá e conhecer o ministério do Lua, do Espírito Santo, você vai ver que é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. O ministério dele é te convencer a você obedecer a Torá. Está no Evangelho? Nós chegamos na igreja, o que é Jesus? Eu quero. O camarada levanta a mão, vem aqui na frente, ele chora e sai crente. Sim ou não? Sim. Nos ensinaram isso? Meu filho, eu fiz isso comigo. Eu fiz isso com muitos. Ensinaram isso. Só que ele não deu continuidade em conhecer a pessoa do Ruach, Espírito Santo, para que ele seja convencido dos seus pecados, dos seus atos. E de pouco tempo ele faz o quê? Cai novamente. Então, quando o Mashiach falou assim, ide, falou Mashiach, ide por todo mundo, pregai e ensinai, correto? Pregar e ensinar. Irmão, pregar e ensinar. Vai lá e faz talmide. Faz o quê? Faz talmide. Então, o dever nosso, de toda a igreja, que se diz igreja, vou dizer templo, vou dizer agrupamento, melhor ainda, né? Fica mais
suave para nós. O dever de todo agrupamento de pessoas é ensiná-lo a palavra de forma discípulo. Vamos lá então, irmão, vira sua mãe, por favor. Eita, agora eu vou falar do Chico. Você que está assistindo, muito obrigado pela sua companhia. Tá? Perdoa aí um pouquinho que eu sou calvidinho, estou iniciando essa jornada. Minha alma está muito alegre, pois a Torá alcançou e a minha Neshama está repleta de alegria. Valor achei? Deus abençoe. Vamos lá então, queridos. Na página 14, observe que o Mashiach está diretamente ligado à alegria. Aqui entra aquela parte que nós, às vezes, lemos e interpretamos errado. Já vi querendo falar assim, que aonde está o Santo, até a tristeza pula de alegria, não é isso? Muito fala, ou não fala assim? Interpretação errada, olha essa parte, não vou fragmentar. Porque aqui, olha o que você vai aprender. A palavra Mashiach, até no telão aqui para você ver também aqui, ela significa Messias ungido, amém? Ungido. Aí ela vem da raiz da palavra Mashiach, que significa o quê? Ungir ou cobrir com bem. Só muda a posição da letra. Ela vem a raiz da palavra Samar, que quer dizer o quê? Regozijar aí. Então a palavra Mashiach está ligada diretamente à alegria. Poxa, por que eu não estou alegre? Está faltando Mashiach na sua vida. Amém? Fala Mashiach? Está faltando Mashiach na sua vida. Não é isso, pastor? Por que eu não tenho motivação de ler? Está faltando Mashiach na sua vida. Eu não tenho motivação de aprender. Está faltando Mashiach na sua vida. Outro dia chegou um bombeiro na minha casa. Ele disse que era presbítero. Eu vou dar nome. Faz tempo. Disse que era presbítero, lá em casa. Meu presbítero. Ficou comigo 1 ano e meio. Eu pensei, poxa, se esse homem vai ser o meu sucessor. Eu pensei, ele vai ser o meu sucessor. Porque eu sempre quero ter um sucessor. Por quê? Eu gosto de ir em campo, eu não gosto de ficar assim. Eu gosto de iniciar a obra. Entendeu? E aí eu disse que era ele. Levei lá em casa. Ele falou assim comigo, pastor, vou falar para o senhor uma real. Eu falei, fala real. Eu não tenho paciência para sentar para aprender. Mas quer se levantar para pregar. É até bom você estar para assistir, para você aprender também. Olha o que o Alba falou comigo, um homem presbítero. Agora, quem ungiu esse homem? Tem caráter? Tem amor? Tem uma tia? Irmão, pai, irmão. Para com isso. Eu vou querer a bênção da igreja. Eu falei, tudo bem. 3 dias chega na igreja, eu não quero mais a igreja. Eu vou ficar. Outro dia, eu quero a bênção da igreja. Outro dia, eu não quero mais a bênção. Aí um dia ele falou assim, ô pastor, eu não estou pregando mais. Eu falei, tu acha que eu não tenho juízo não, rapaz? Ele, por que, pastor? Você me colocou no banco? Eu falei, não. Eu falei, você me colocou no banco. Eu não. Como é que eu vou dar o microfone para um homem que nem ele sabe o que ele quer da vida? Como é que eu vou dar o cajado na igreja para um homem que nem ele sabe o que ele quer da vida? Quem não junta comigo? Fala alto. Quem não junta comigo? Eu estou errado? Só o fato de ele não estar junto, ele já está espalhando. Já está espalhando. Mas enfim, eu estou dando um exemplo sobre a alegria, a presença do Mashiach em nossas vidas, tá? Bem, o óleo para a unção, a primeira prensa, já foi falado aqui, que é extraído no Getsemane, lugar da prensa, de uma pedra que põe um saco das azeitonas e põe uma pedra em cima, lembra? Falamos aqui. A primeira prensa era usada para acender as menorá e ungir em sacerdote, reis e profeta. Quem entendeu aí? Amém. Mas no livro de Shemot, 30, do 22 ao 33, o óleo sagrado, a primeira qualidade, chamada de Beit Midrash, né?
Ele é uma mistura de óleo. Ele vem com mirra, canela, cálamo, azeite puro de oliva. Correto? E esse óleo preparado, ele era para ungir mística, que é o tabernáculo, seus artefatos. Quais são os artefatos? Quem lembra aí? Quem lembra? Altar, bacia, mesa, pão, memorar. Você tem que lembrar, gente. Seus artefatos. E também todos os levitas dedicados ao serviço. Observe que interessante. Pastor, só uma observação. Esses artefatos não seriam utensílios, no caso? É o tecido, o artefato do tecido pode. É que depende da expressão, se muda a conotação, como te digo mesmo. É que tem Bíblia que fala tecido. Exatamente. Esse óleo não podia ser produzido nem utilizado sobre outra pessoa. Mas você quer chegar onde? Quer chegar na mitzvah, chegar nas mitzvot, nos mandamentos. Se eu for ali na loja, eu compro essas essências e eu preparo ela, biblicamente falando, é para ungir o tecido do mística. Se ou não? Sim. Se eu for ungir ele, eu estou errado, se ou não? E quantos de nós faz isso? Porque nós temos como um símbolo. Nós temos como boniteza, sabe? É bonito pegar o óleo ungir. Mas vá conhecer qual é o procedimento de ungir alguém com óleo. Quem entendeu? Amém. Leia comigo do outro lado, vai, todos juntos, no 3. 1, 2, leia. A própria palavra que define o escolhido de Deus, o Redentor, carrega em si a natureza do ofá, no aroma da especiaria da unção. O nariz, porta de entrada da alma, se liga ao Mashiach e ao seu perfume, que para nós é Paulo Mashiach. As palmas. Somos apenas a palavra. Lua, recorda-se. Amém, irmão? Amém. Então, o próprio Mashiach, ele reflete a natureza do ofá. Vira a sua página. Não é fácil preparar esse estilo, tá? Mas tá gostosa a aula, eu estou feliz. Amém, irmãos? Amém. Bem, aqui nessa página, o nariz do mística, que até coloquei ali a palavra Ketolit, fala Ketolit. Não é Ketolit não, hein? Não é Ketolit não, hein? Ketolit, fala Ketolit. Parabéns. Quis ver uma vez, né, gente? Irmão, não é como se diz, é coisa nova na nossa vida, né, irmão? Eu até peço para os amados aí, paciência comigo também. Bem, vamos agora entrar sobre a palavra afro, né? Nariz, conexão com mística, é o tabernáculo. E aqui, assim deve ser para Adonai com cheiro suave. E agora nós vamos estar lendo na Brit Hadashah, no livro de Efésios 5:20. Abra sua Bíblia, por favor, e vamos falar sobre o Ketolit. O Ketolit é o incensado, o lugar que põe o incenso. E você vai entender a posição do Ketolit, que é o teu paralelo com o nosso nariz. Fala, gente? Quem abriu aí, por favor? Fica esperto aí que está linda essa aula e você vai amar. Um abraço para todos. Quem abriu aí, por favor? Então, leia, por gentileza. Está na sua página. Está na página 16, tá, gente? Vamos ler? Na página 16, vamos só ler Efésios 5:2. Depois nós corremos de volta para a nossa página do Mística. Está escrito aí: e andai em amor como o Mashiach, e também nos amou e se entregou para nós, a Deus, como oferta e sacrifício, com aroma. Quer dizer, aroma suave. Então, voltemos para a página 15 e vamos aprender. O que está acontecendo aqui? Já falamos sobre o Coríntios, vamos falar novamente. O relacionamento do olfato é assim que Deus identifica os seus. Ketolit é essa parte. Está na página 15 aí? Leia comigo, por favor. O nariz é representado pelo altar de incenso, né? Misberra Ketolit, está embaixo ali.
que é altar do incenso. Essa pecinha que eu coloquei aqui, para você ter no seu aí, tá? É mais ou menos essa. O gasofilático, lá está o Santo dos Santos, o gasofilático, que vai queimando. Mas lembre que a parede era grossa, não passa nada no Santo dos Santos. Porém, a fumaça, o incenso passa. O cheiro passa. Um bom incenso passa na presença de Deus. A pessoa está lá. Por isso que eu paralelo aqui. Agora vamos lá. E aqui, irmão,